Olá a todos, estamos de volta, mais uma vez Vitor Santos, dando continuidade a esse projeto intitulado de Código Penal Comentado. No bloco anterior, no vídeo passado, nós comentamos o artigo 121 do Código Penal, o crime de homicídio. Acaba aí que o vídeo ficou um pouquinho maior, porque nós temos que comentar todos os 7 parágrafos. E vamos fazer do mesmo jeito, na sequência, com todos os artigos do Código Penal. Aliás, essa é a nossa ideia, né? Ao final desse projeto, você ter todo o Código Penal comentado devidamente de maneira gratuita no seu YouTube, né, no nosso canal, para você rever, reassistir quantas vezes quiser. Optamos por começar com a parte especial, e no bloco passado o professor comentou com vocês o artigo 121, tá? Estamos trabalhando os crimes contra a vida. Na sequência, né, esse é o nosso segundo bloco, tá? Se você não viu o vídeo anterior, veja, tá? Em que eu comento o homicídio. Nesse nosso segundo vídeo, vamos comentar outro crime, que é o crime do artigo 122, o crime de induzimento, instigação, o auxílio ao suicídio ou a automutilação. Tá? Se você é uma pessoa que já estudou direito penal anteriormente e não está tão afeto assim com as mudanças legislativas, é muito importante que você assista esse vídeo em que o professor vai comentar as mudanças do artigo 122, tá? Aliás, essa é a nossa ideia, comentar todo o Código Penal, deixar todo ele comentado para você de maneira gratuita aqui no YouTube. Então, se você gosta desse tipo de material, se esse material ajuda você, se você precisa desse tipo de conteúdo, sempre teve dúvida em um ou outro artigo, se você acha que esse material é interessante, por favor, se inscreva no nosso canal, clique aí no gostei, comenta embaixo o que você acha, comenta outras coisas que você queira que o professor comente também, que o professor grave. Esse nosso feedback, esse nosso engajamento é muito importante. Então, passando a comentar o artigo 122. No artigo 122, nós encontramos um crime que ele é tradicionalmente conhecido como induzimento ao suicídio. Mas é importante observar que no finalzinho de 2019, esse artigo ele foi substancialmente alterado. Fique atento. No dia 26 de dezembro foi editada a Lei 13.968. A Lei 13.968 de dezembro, 26 de dezembro de 2019, ela alterou o artigo 122 do Código Penal. Observe, a Lei 13.968 ela é posterior à Lei Anticrime, né? Ao pacote de Lei Anticrime. A Lei Anticrime é do dia 24 de dezembro. Já a Lei 13.968 é do dia 26 de dezembro. E diferente da Lei Anticrime, que teve um período de vacância, de vacatio legis, de 30 dias, a Lei 13.968 ela passou a ter validade na data da sua publicação. Então, é uma lei que naquele mesmo dia ela já passou a ter plena validade. Qual que é, professor? Quais foram as mudanças trazidas pela Lei 13.968? Como é que a gente estuda hoje em dia o crime do artigo 122? O que é hoje em dia o crime do artigo 122? Bom, hoje em dia, no caput do artigo 122, nós temos basicamente essas condutas: induzir, instigar ou auxiliar alguém a cometer suicídio ou a praticar automutilação. Então, a pessoa que induz, instiga ou auxilia alguém a cometer suicídio ou automutilação, ela cai no crime do artigo 122, tá? Lembrando para vocês que induzir significa colocar na cabeça de alguém uma ideia que ainda não existe. A pessoa que induz é a pessoa que dá a ideia. Imagine, por exemplo, que o homem nem esteja pensando em se matar. Aí você vai e dá essa ideia para ele, você está induzindo. Isso é induzir, colocar na cabeça de alguém uma ideia que não existe. Na instigação, eu reforço uma ideia já existente. Instigação seria, de maneira um pouco mais simples, colocar lenha na fogueira. Imagine que o homem ele já esteja pensando em se matar e eu incentive, tá? Esse incentivar é instigação. Imagine, por exemplo, que o homem ele suba no topo de um prédio e ele fica olhando para baixo ameaçando pular, né? Bom, pelo visto ele já está pensando em se matar. Aí se juntam vários populares lá embaixo e ficam pula, pula, né? De maneira bem popular, né, professor? Esse pula, pula, ele é uma instigação ao suicídio, tá? Então, induzimento é colocar na cabeça de um homem uma ideia que não existe. Já a instigação é reforçar uma ideia já existente, tá certo? E também temos o auxílio, né? Também temos o auxílio. O auxílio esse, ele necessariamente tem que ser material. O auxílio tem que ser material. Auxiliar alguém a cometer suicídio de maneira bem literal, tá? É dar a faca para o cara se esfaquear. É dar a corda para ele colocar no pescoço. É entregar para ele a arma para ele atirar contra si mesmo. Então esse auxílio, né? O induzimento, a instigação no campo das ideias, o auxílio tem que ser material. Até então, o crime do artigo 122 só punia a conduta de induzir, instigar, auxiliar alguém a cometer suicídio. Só que hoje também é possível cometer esse mesmo crime quando eu não induzo o cara a se matar, mas induzo ele a se automutilar. Por exemplo, arrancar o próprio braço, né, cortar a própria mão, cortar o próprio pé. Quando eu induzo, instigo, auxilio alguém a cometer suicídio
ou ao se automutilar, eu cometo o crime do artigo 122 do Código Penal, tá certo? Lembrando, pessoal, que o crime é induzir a pessoa a se matar, induzir a pessoa a se automutilar. A pessoa que se mata ou que se automutila, eles não cometem crime nenhum, tá? Quem se mata ou se automutila, ou tenta se matar, mas não consegue, não comete crime nenhum, obviamente, porque o direito penal não pune condutas autolesivas, tá? Existe um princípio chamado princípio da ofensividade, mais especificamente na sua vertente alteridade, que diz que as pessoas, o direito penal só pode punir condutas que prejudiquem direitos de terceiro. Se aquela conduta prejudica só você, pelo menos em tese, não configuraria crime nenhum, essa que é a nossa ideia, tá? Então, esse é o crime do caput do artigo 122, induzir, instigar ou auxiliar alguém a cometer suicídio ou a cometer automutilação. Lembrando, pessoal, que esse crime é formal. Esse crime é formal, tá? Antigamente não era, antigamente era um crime de resultado condicionado, só que hoje em dia o crime do artigo 122 ele é um crime totalmente formal. Eu posso induzir o homem a cometer suicídio, e mesmo que ele não cometa suicídio, não chegue nem perto de cometer suicídio, não chegue nem perto de se automutilar, o simples fato de induzir, instigar, auxiliar já consuma o crime. De toda forma com uma pena baixa, uma pena de 6 meses a 2 anos, mas o crime em si já é formal. Agora, se da tentativa de suicídio ou se da automutilação resultar lesão grave, a pena passa a ser reclusão de 1 a 3 anos, e se o indivíduo consegue se matar, consegue consumar o suicídio, ou se da tentativa de automutilação resulta morte, a pena passa a ser reclusão de 2 a 6 anos. Ou seja, existem 3 hipóteses, de praticar esse crime, mas pelo menos em tese o crime ele é formal, eu não preciso de nenhum tipo de resultado lesivo. O simples fato de induzir, instigar ou auxiliar, mesmo que o resultado não ocorra, já consuma o crime do artigo 122, tá? O crime do artigo 122, ele também tem algumas causas de aumento de pena que merecem atenção. Se o crime for praticado por motivo egoístico, motivo fútil, motivo torpe, contra a pessoa menor de idade ou contra a pessoa que por algum momento, está com a sua capacidade de resistência reduzida, imagine, por exemplo, um homem que passa por extremos problemas psicológicos, um quadro depressivo grave, nessas situações a pena vai ser aplicada em dobro, tá? A pena vai ser dobrada. Então a pena, ela será dobrada, a pena será dobrada, se o crime for praticado por motivo egoístico, motivo torpe, motivo fútil. Imagine, por exemplo, o homem que induz o próprio pai a se matar para ficar com herança. Que motivo torpe, Motivo torpe, motivo fútil, motivo egoístico, contra a pessoa menor de idade ou contra a pessoa que está com a capacidade de resistência reduzida. Nesses casos, a pena vai ser aplicada em dobro, tá? Em dobro, dobra-se a pena vai ser duplicada. A pena também pode ser aplicada até o dobro, se o crime for praticado através da rede mundial de computadores, da internet, usando aí de redes sociais ou fazendo transmissões ao vivo, pessoal. Olha que coisa complicada, Quando o crime for praticado fazendo transmissões ao vivo através da internet, a pena pode ser aplicada até o dobro. E eu tenho uma última causa de aumento de pena, que diz que a pena pode ser aumentada até metade, será aumentada até metade, se o indivíduo ele for o líder desse grupo, ele for o líder, o coordenador, o administrador, digamos assim, desses grupos de internet, de WhatsApp, de Facebook, de redes sociais, tá certo? Para encerrar e o vídeo não ficar muito extenso, uma observação muito importante no crime do artigo 122. Pessoas menores de 14 anos e pessoas que portem algum tipo de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, que não conseguirem exprimir a sua vontade, menor de 14, e essas pessoas com capacidade de resistência reduzida, essas pessoas não podem ser vítimas do crime do artigo 122, tá? Então, por exemplo, imagine que o sujeito, ele induza um menor de 14 anos, um adolescente de 13 anos a se matar. Ele não vai cometer o crime do artigo 122, ele vai cometer o crime de homicídio, porque pessoas menores de 14 anos, bem como aquelas que não conseguem exprimir a sua vontade, estão com a capacidade de resistência reduzida, elas não podem ser vítimas desse crime. Então, quando eu induzo um adolescente de 13 anos a se matar, eu não estou praticando esse crime, eu estou praticando homicídio. E se eu induzir um adolescente de 13 anos a, por exemplo, cortar o próprio braço, eu também não cometeria esse crime. Eu cometeria o crime de lesão corporal grave ou gravíssima, a depender do caso concreto, tá certo, pessoal? Então, cuidado com isso. É importante dar uma energia um pouco maior ao crime do artigo 122, tendo em vista que ele foi profundamente alterado nos últimos meses. Vou ficando por aqui. Qualquer eventual dúvida pode perguntar, comenta aí embaixo o que você acha desse vídeo e vamos dar continuidade ao nosso projeto para ver até onde, vocês acompanham o professor. A nossa ideia, inicialmente, é comentar todo o Código Penal, mas como eu já disse, depende muito do engajamento de vocês. Vou ficando por aqui, um forte abraço e tchau!